De um lado, há quem diga que é necessário colocar um preço máximo a ser cobrado nos aluguéis para poder oferecer moradia a pessoas de baixa renda. Do outro, que na realidade essa política de controle de preços é ineficiente e não alcança o resultado desejado. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os 3 Lados da Moeda, em que eu falo sobre política e economia de uma maneira fácil e diversa. Então eu vou trazer várias perspectivas para vocês sobre o mesmo assunto para que a gente possa refletir sobre. E hoje o tema é aluguéis, controlar aluguéis. O porquê disso? Bom, apesar de Vargas lá atrás ter tido um decreto em que ele proibia o aumento do aluguel, e Sarney também ter congelado os preços tanto de alimentos, de produtos como dos aluguéis, e ambos terem falhado, recentemente essa tentativa voltou, em 2018, com o projeto de lei do deputado Jean Willis. Então é um assunto recorrente e por mais que tenha tido muitas falhas no passado, continua voltando. Por quê? E é isso que a gente vai entender nesse vídeo, o que acontece e os conceitos econômicos por trás disso. Por conta disso, antes de entrar no foco dos aluguéis e desse controle por parte do governo, eu vou explicar e dar uma resumida em conceitos econômicos de oferta e de demanda. Eles foram mais aprofundados no último vídeo sobre salário mínimo, se vocês quiserem chequem lá, tá muito bacana, mas lá foi falar sobre preço mínimo, colocar um preço mínimo nos produtos, no uísque, por exemplo. E hoje a gente vai falar de preço máximo. O que acontece se o governo virar e falar, pô, o uísque é uma bebida muito boa, muito gostosa e todo mundo tem que desfrutar dessa bebida maravilhosa. Vamos colocar um preço máximo e ninguém pode cobrar mais que esse preço que a gente estabeleceu para todo mundo poder tomar uísque. Vocês devem estar pensando, pô Paula, mas isso acontece, né? O governo vai fazer isso? Bom, com uísque eu nunca vi, né? Até porque é uma bebida alcoólica. Mas com bens básicos e essenciais para a população, como por exemplo o arroz, é uma coisa mais comum. Na realidade, o governo controlar os preços de leite, por exemplo, colocar um preço máximo, ou de aluguel, historicamente é algo recorrente que eles fazem. O leite, por exemplo, por ser um alimento muito nutritivo, principalmente para criança, e o aluguel justamente com esse objetivo de conseguir fornecer moradia para as pessoas. E aí, o uísque é simplesmente para usar para fins didáticos, né? Da outra vez, a gente viu que o preço de equilíbrio do uísque é de R$80 e a quantidade é de 100. O que isso significa? Vou colocar o gráfico aqui na tela. Bom, no preço de R$80, são 100 uísques no total que são ofertados pelo mercado, ou seja, que os vendedores têm e querem vender. E também são 100 uísques que são demandados, ou seja, que os compradores, a gente, né, pode e quer comprar. Então, nesse preço de equilíbrio que vocês estão vendo no gráfico, a quantidade do bem que os compradores desejam e podem comprar é exatamente igual à quantidade que os vendedores desejam e podem vender. E aí a gente viu que quando você colocava, né, no vídeo anterior, um preço mínimo, isso atrapalhava o equilíbrio. Hoje a gente vai ver como você colocar um preço máximo, isso também vai atrapalhar o equilíbrio. Então a gente consegue ver que a quantidade demandada, nossa intenção de compra vai mudar. Isso é óbvio, né? Se o preço do uísque tá super caro, eu vou comprar menos uísque. E se tá muito barato, eu vou comprar muito mais uísque. Mas a questão é, pra gente conseguir analisar bem, a gente precisa ver o quanto isso muda. Como assim? Então, ok, é óbvio que se o preço tá muito alto, as pessoas vão comprar menos. Mas quanto é esse menos? É 5 a menos, 10 a menos, 100 a menos? Isso é muito importante pra gente conseguir fazer uma análise dos preços. E aí que a gente entra. O uísque, por exemplo, se aumenta muito o preço do uísque, o que vai acontecer? A gente vai parar de consumir, óbvio, na hora. Tem uma reação muito brusca, aumentou, na hora a gente parou. Isso é chamado demanda elástica, ou seja, para uma variação no preço, a quantidade que a gente vai querer comprar vai reagir de uma forma muito intensa, porque o uísque não é um bem necessário, né? Não é uma coisa que a gente precisa muito. Agora, se a gente pegar alguma coisa como, por exemplo, a margarina. No primeiro momento você pode falar, manteiga e margarina a gente precisa, mas é que tá, elas são parecidas e elas se complementam. Como assim? Bom, se o preço da manteiga aumentou o dobro, foi de 3 para 6 reais. De novo, aumentou, as pessoas na hora vão parar de comprar e vão preferir comprar margarina porque é mais barata, o que é chamado bens substitutos. Então, a gente tem uma reação muito forte para a mudança de preço. Isso são chamados justamente os bens que têm uma demanda elástica. Agora, se a demanda responde de uma forma leve, de uma forma tranquila, isso é chamado demanda inelástica. O que seria responder de uma forma leve? Por exemplo, o arroz. O arroz é um bem extremamente necessário, principalmente para a população brasileira. A gente consome todo dia. Então, se tiver um aumento no preço do arroz, a gente não vai, nossa, aumentou, vou parar de comprar totalmente. Óbvio, algumas pessoas talvez parem, mas a demanda, ela trata de todos os consumidores, todo mundo que compra.
no geral não vai mudar muito. Da mesma forma, se o preço do arroz ou do sal também abaixar, a gente não vai fazer um puta estoque na nossa casa de sal e arroz. Então, isso é chamado de demanda inelástica. A nossa reação sobre a variação do preço não é tão grande. Outra coisa também é o ovo. O ovo, ele não tem um bem substituto, que nem a manteiga e a margarina. Pelo menos até hoje não tem nada parecido com o ovo, né? Não só nutricionalmente, mas como no gosto e coisas do tipo. Por conta disso, uma variação no preço do ovo não muda tanto a quantidade que a gente deseja comprar desse ovo. E agora no gráfico a gente vai entender melhor. Bom, no eixo vertical a gente tem o preço e no eixo horizontal a quantidade do bem. Há duas retas de demanda. Essa mais inclinada é a da manteiga, porque observem, para uma variação no preço, a quantidade demandada muda muito, é muito sensível. Já essa reta menos inclinada é a do ovo, porque para uma variação no preço, pouco muda a quantidade que a gente vai demandar dele. E é justamente essa inclinação que está mostrando pra gente o quanto uma variação do preço vai variar na quantidade demandada, muito ou pouco. Isso é chamado de elasticidade de preço. Então é isso que a gente está medindo, a gente está tentando entender tudo isso para chegar no controle de aluguel, como os aluguéis vão ser afetados nisso, o quanto os consumidores reagem a mudanças no preço. Outra coisa muito interessante de se pensar, bens essenciais e bens supérfluos. Bom, os bens essenciais, como o arroz, geralmente vão ter uma demanda inelástica, então uma mudança no preço do arroz não vai mudar muito a quantidade que a gente compra, né? Porque, ok, nutricionalmente até parecido com uma batata, uma mandioquinha, porém, na prática, o brasileiro come arroz todo dia, quase uma lei. Agora, se você pensa em bens supérfluos, como um jatinho, por exemplo, ele é superficial, não é uma coisa necessária. Esses bens supérfluos, quando muda o preço, a reação dos consumidores é muito brusca. Então, a quantidade que as pessoas param de comprar, param de consumir, é muito maior, tem uma diferença muito grande. E uma última coisa para entender que também vai afetar muito aluguéis e a procura nossa por imóvel é o horizonte de tempo. Como assim? Antes de continuar o vídeo, curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que fala que super entende sobre o governo tem que aumentar o preço, colocar preço máximo, mas só sabe explicar um lado da moeda e não consegue oferecer várias perspectivas. Bom, horizonte de tempo. No geral, o que acontece com os bens? No curto prazo, eles têm demanda inelástica e no longo prazo, demanda elástica. Vamos falar de uma forma mais fácil. Geralmente, os produtos, num período pequeno de tempo, as pessoas não vão reagir muito à mudança no preço. Elas precisam comprar, elas compram. Mas conforme passa o tempo e o preço fica muito alto, naturalmente a gente vai parando de comprar. Um exemplo, a gasosa. Gasolina é um ótimo exemplo. Se o preço da gasosa sobe, o que vai acontecer? Mas o que vai acontecer é você, vai demorar para passar no posto de gasolina, vai esperar chegar na reserva, vai demorar para abastecer. Mas uma hora você abastece. Você não vai do dia pra noite parar de andar de carro e começar a andar a pé, por exemplo, e virar um atleta. Não existe isso. Então, no curto prazo, a gente reage pouco à mudança no preço da gasolina. Mas no longo prazo? E se dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o preço continua alto e aumentando? O que acontece? No longo prazo, a gente vai comprar uma bicicleta e vender o carro, decidir usar um carro mais econômico, passar a usar transporte público, ou até mesmo juntar um dinheiro e comprar um apartamento ou uma casa perto do trabalho, justamente para não ter que ficar usando a gasolina que tá muito caro e tá mexendo com os nossos custos devido à renda que a gente ganha. O horizonte de tempo mexe muito nisso tudo. Ok, e aí que a gente entra no controle do aluguel. Por que esses conceitos todos? A gente vê que a demanda por imóveis, então as pessoas que querem comprar imóveis, que querem alugar principalmente, que é o foco do vídeo, ela vai ser relativamente inelástica no curto prazo e elástica no longo prazo. Ou seja, as pessoas que procuram imóvel, num período curto de tempo, a reação delas não vai mudar muito conforme o preço se altera. Mas no longo período vai mudar muito. Vamos entender melhor como isso acontece. Bom, nesse gráfico, que é um modelo microeconômico, ele vai simplificar para a gente entender esses efeitos, primeiro no curto prazo do controle de aluguel. No eixo vertical, a gente tem o preço de aluguel e no eixo horizontal, a quantidade de apartamento. A gente tem a reta de oferta e a gente tem a reta de demanda. E você consegue ver que elas são relativamente inelásticas, não muda muito. Você consegue ver que o preço pode mudar, mas a quantidade que os compradores pretendem comprar não muda tanto. E a quantidade que os vendedores pretendem vender também não. Bom, concluindo, é possível observar que com o controle de aluguéis é gerada uma escassez, justamente porque tem essa diferença entre a quantidade que vai ser ofertada e a quantidade demandada
de moradia. Bom, o que acontece? Num período curto de tempo, os vendedores, por mais que o preço do aluguel, por exemplo, aumente muito e agora está lucrativo, não dá para construir um monte de prédio do nada. Da mesma forma, os compradores, nem todo mundo tem dinheiro em caixa, precisa juntar caso o preço esteja barato. Ok, o que acontece se o governo vai falar, bom, vai ter que ter um preço máximo, não pode cobrar mais que isso dos aluguéis. A gente viu que assim como o uísque, tudo tem um preço de equilíbrio. Se você coloca um preço máximo, você impede que chegue nesse preço de equilíbrio. Bom, se o governo decidir estabelecer um preço máximo que pode ser cobrado, o que vai acontecer? No curto prazo, ali nos primeiros meses, talvez até um ano, as pessoas que querem alugar uma casa, elas vão ver que tem esse preço máximo que fez com que tudo fique mais barato para alugar, e aí pode ser que elas falem, bom, agora eu vou alugar, mas demora um pouquinho, né? Não é tão rápido assim. E a oferta então nem se fala, para você construir um apartamento, uma casa para pôr para alugar, demora. E por isso que a gente vê que a reta da oferta, ela é ainda até bem mais retinha do que a própria reta da demanda. Tá, e agora, e no longo prazo, o que vai acontecer? No começo já tem uma escassez, porque as pessoas já estão procurando mais imóvel para alugar e quem está ofertando, quem está vendendo já não consegue construir. Então já falta imóvel para dar para as pessoas, para oferecer para as pessoas alugar. E num período maior de tempo, o que vai acontecer? A situação piora. Por que a situação piora? Bom, primeiramente, as pessoas que estão colocando as casas, os apartamentos para alugar, elas vão diminuir a qualidade. A manutenção vai ser menos feita. Porque, bom, eu tava cobrando um preço do aluguel, agora eu sou obrigada a cobrar um preço menor. Eu vou ter menos lucro, eu não vou ficar preocupada em ficar fazendo manutenção, então a qualidade vai diminuir e eles vão ter menos imóvel para ofertar. Não que vai parar completamente de construir, mas vai construir menos porque não é tão lucrativo assim você colocar para alugar. Ao passo que a demanda das pessoas, elas vão querer cada vez mais imóvel porque tá mais barato, elas vão começar a morar sozinha, vão abrir mão de morar com várias pessoas para morar sozinha porque agora elas conseguem pagar. Só que isso faz com que haja falta de imóvel para todo mundo. A gente percebe isso no próximo gráfico que analisa o longo prazo. Essa escassez aumenta mais. E de forma resumida, colocando uma frase do livro do Mankiw, quando o controle de aluguéis força os preços para níveis inferiores ao do equilíbrio, a quantidade ofertada de apartamentos cai muito e a demandada aumenta muito. O resultado é justamente essa escassez de imóvel que no gráfico a gente consegue ver a seguir. E quais são as opiniões, os argumentos sobre esse tipo de medida? Bom, Mises, por exemplo, ele é muito crítico tanto à intervenção do governo, quanto mais ainda a controlar aluguel. E ele faz uma análise bem forte sobre o governo ter controlado e ter colocado preço máximo para leite ao longo da história e também preço máximo para aluguel. E ele diz o seguinte: uma das principais razões porque muitas cidades dos Estados Unidos se encontram em enorme dificuldade financeira reside na adoção do controle sobre os aluguéis, com a decorrente escassez de moradia. Ela se produziu pelas mesmas razões que acarretaram a escassez do leite quando seu preço foi controlado. E ainda ele completa, batendo nessa tecla que eu comentei com vocês da interferência do governo. Essa escassez de moradia foi gerada precisamente pela interferência do governo, pela fixação dos aluguéis num padrão inferior ao que seria pagar no sistema de livre de mercado. Assim como ele, vários outros economistas são contra essa política. Eles dizem que apesar de ter uma intenção boa, como muitas políticas têm, na realidade acaba causando uma problemática muito maior que não aconteceria se você deixasse o livre mercado atuar da forma dele. E como eu comentei, apesar de Vargas, em 1942, ter falado que os preços dos aluguéis não poderiam aumentar, não poderia ser superior ao do ano anterior, ou seja, 1941, e ter falhado, depois isso voltou, no governo Sarney, que teve o controle dos preços, que no mercado mesmo, quem é da época sabe, os jornais constatam isso, de que as prateleiras do mercado ficaram basicamente vazias, por conta desse controle de preços, e o controle de aluguéis também falhou no governo dele. Mas, de novo, são pautas que continuam a voltar. Em 2018, o deputado Jean Willis, ele fez um projeto de lei com esse objetivo. O que ele falava? Os aluguéis que são ajustados anualmente, ele falou para serem ajustados a cada 30 meses, ou seja, depois de 2 anos. Só para vocês entenderem melhor, o aluguel, assim como várias outras coisas, são ajustados todo ano. E o aluguel é ajustado baseado no IGPM. O que é o IGPM? Ele mede a inflação, assim como o IPCA. Ou seja, são índices que medem o quanto os preços aumentaram. Eles usam formas diferentes de medir. A inflação dos imóveis, dos aluguéis e desse mercado imobiliário é medida pelo IGPM, porque ele é um índice que vai medir o quanto os preços aumentaram e tem bastante peso das coisas de material de construção. Por isso ele é utilizado, simplesmente assim. Ok, mas se isso já deu tão errado, qual foi a justificativa desse deputado
para fazer essa política? Basicamente, vocês precisam entender 2 termos para conseguir entender essa ideia dele, que é indexação e inércia inflacionária. Vou explicar na tranquilidade. Bom, indexação que é quando você indexa um índice. É justamente o que eu falei do IGPM. Você pega um índice para corrigir os preços. Então você pega o IGPM, que ele mede o aumento dos preços, e você pega ele para conseguir corrigir o quanto o preço dos aluguéis deve aumentar, por exemplo. O que é a inércia inflacionária? O João ele dá um exemplo com uma bicicleta. Pensa que tu tá lá na bike pedalando. Se você para de pedalar, por um tempo, a bicicleta continua, só depois que porventura pode ser que ela pare. E aí ele diz que acontece a mesma coisa com o preço. Bom, em 2018, o preço vai ser corrigido baseado no aumento de preço de 2017. Então ele diz que por conta disso, você teria um aumento sucessivo de preço que não corresponde com a realidade, mas só com o ano anterior. Isso seria prejudicial. Essa é a inércia inflacionária que tem como base a indexação. E aí tem um economista, o José Luiz Fevereiro, que fala que o projeto do Jean Willis seria muito bom. E ele diz: a maior vantagem é que a inflação tende a diminuir com mais facilidade e isso melhora o poder de compra de todos. Mas tem muito economista que rebata, né? Eles falam que apesar da inércia inflacionária ela existir, ela não leva a um aumento constante para sempre da inflação, por exemplo. Não faz com que a gente viva uma inflação de 6% ao mês, porque se isso fosse verdade, né? A inflação estaria aumentando constantemente sempre, não correspondendo à realidade, a gente estaria com uma inflação absurda sempre. Sendo que se você pega a análise histórica, né, na realidade não existe isso. Então seria bem prematuro você dizer que essa inércia inflacionária está causando essa problemática, esse aumento completamente fora da realidade. Por fim, é possível perceber que para toda teoria, para todo argumento, existe algum que complementa o outro, que rebate, que vai contrapor, que vai discutir, argumentar e assim por diante. O importante, a ideia principal aqui é: pesquisem, estudem, tanto a teoria como as coisas como acontecem na prática e os vários lados e várias perspectivas. É muito importante que a gente sempre tenha a base fundamentada para entender as coisas que estão acontecendo e da onde os argumentos saíram e se baseiam e se eles realmente fazem sentido.